A gente da PRF passou do limite ao revistar a caminhoneira. Ela expôs tudo ao vivo. E eu tava lá, cê tá doido. Logo cedo, céu limpo, estrada seca, caminhão no tapete preto e eu na liga, firme no volante do meu Scania cinza nardo. Parecia só mais uma entrega de rotina. Só que no trecho antes de Jundiaí, eu vi com meus próprios olhos um bagulho que nem em pesadelo de motorista da velha guarda a gente imagina. Não era buchada, nem problema de carga, era pior. O tipo de coisa que faz a gente querer gritar, mas tem que segurar na garganta porque sabe que se meter pode custar caro. Só que eu me meti, eu vi, eu fiz. E ela não abaixou a cabeça. Cê tá doido? Essa história ninguém conta com frieza. E eu não ia deixar passar batido, porque ali, na frente de todo mundo, um bota abusou do poder. E ela, uma guerreira do trecho, colocou ele no lugar ao vivo, sem medo. E eu tava lá, no meio daquilo tudo. E não sou mais o mesmo depois daquele dia. Só quem roda esse Brasil na boleia de um caminhão sabe que cada KM pode virar o KM da mudança. Segura que essa é de arrepiar, doutor. O Corolla prata jogou para a faixa da esquerda sem setinha e travou no freio. Eu estava no 12, fazendo média, carga justa, e o Scania 460R super cinza nardo cantou o freio motor. Segura, bruta! Eu disse, grudando as costas no banco. O cheiro de borracha quente entrou pela cabine. Um caminhão toco veio rasgando no retrovisor, pé de breque nenhum, e eu precisei podar pro acostamento para não virar notícia. O rádio chiou. QRM no quilômetro 62, atenção, irmão. Eu vi. Eu tava lá. Eu fiz o que dava em 2 segundos que pareceram 10 quilômetros. Silêncio. Só o retarder respirando e o coração batendo na garganta. O motorista do Corolla me olhou pelo espelho, mão trêmula pedindo desculpa. Eu respirei fundo, afrouxei os dedos do volante. Agora é só trocar a cueca, chofer. Cê tá doido? Tá tudo certo, nave? Falei, encostando a mão na moldura do painel, como quem acalma cavalo nervoso. O ronco grave respondeu, firme como sempre. Scania é doutor. Voltei pro tapete preto, devagar, ajeitando o giro. No rádio PX, a galera comentava em 2 sotaques, o nosso e o dos hermanos que cruzam por aqui. Che, esse Corolla quase arma um desastre. Dei um toque no PTT. Valeu o toque, turma. Segue viagem, sem banguela, sem loucura. Copiado, mantém la calma, amigo. Veio a resposta com mel de misiones. Mini tempestade passada. Veio aquele cheiro conhecido. Café coado na garrafa térmica, mistura de estrada limpa e borracha que esquentou. Abri uma fresta da janela, vento morno na cara. O nardo do capô refletia o sol do sudeste, lisinho. Eu e a bruta, bigode a bigode com a vida. O celular vibrou no suporte. Clara, minha cristalóide. Pai, já passou da divisa de Limeira? Tô colado. Hoje eu chego mais cedo se o tapetão ajudar. Traz alfajor daquele posto argentino. A prof de espanhol pediu lembrança cultural. Ri sozinho. Minha menina, trago sim, e um mate, pra gente experimentar com a avó, igual nos churrascos lá em Rivera. Te cuida, pai, te amo. Também te amo, filha. Eu ia responder uma gracinha quando, de repente, a faixa da direita travou de novo. Um cheiro de diesel fresco bateu. Pattern interrupt. Caminhonete parada no acostamento, tampa aberta, uma senhora de lenço colorido abanando as mãos. Reduzi, olhei para os espelhos, botei pisca e encostei na maciota. Tá precisando de ajuda, dona? Perguntei, descendo da boleia. Ela falava enrolado, espanhol de fronteira. Se me caiu el bidon e meu marido está lejos. Peguei o galão derrubado, limpei com papelão, fechei bem. Tranquilo, senhora, só cuidado na pista. Ela me ofereceu uma empanada fria num guardanapo. Para el camino, senhor caminhoneiro. Graças, dona. Deus acompanhe. Subi de novo. Mordi a empanada. Massa simples, carne com cominho. Estrada também tem abraço. Engatei, retomei o giro e o Scania veio macio. No painel, a foto da Clara presa com fita. Ao lado, um terço que a minha irmã Ana trouxe de Aparecida.
O rádio sussurrou: bota no quilômetro 74 fazendo triagem. PRF à frente. Eu ajeitei o boné, conferi documento, tacógrafo na regra. Eu tava na liga. Outra interrupção. Uma pipa de plástico azul cruzou a frente do para-brisa vinda da passarela. Um moleque gritou lá de cima: dale, dale! Sorri. A pipa dançou no céu limpinho. Já claro, estrada seca, do jeito que dá gosto de rodar. A borda do retrovisor trouxe a imagem que eu conheço desde moleque. Carreta barriga de aço subindo lento, tartaruga pedindo paciência. Segurei. Não era hora de podar. Eu sei esperar. Quem corre demais vira poeirinha sem volta. O rádio puxou outro assunto. João, confirma o destino? Curitiba. Dizem que a bota tá pegando no trecho de Jundiaí, marcando em cima de caminhoneira. Copiado. Meu estômago deu uma leve travada. Lembrei da Ana falando de abuso. Lembrei das histórias que a gente tenta não ouvir. Mais um microchoque, mais foco. Eu foquei no giro 1100 RPM fazendo média. A vida resolve na calma. A PRF apareceu na curva, colete amarelo piscando ao sol. Respirei e mantive o traçado. O Bota sinalizou passagem segura para mim, mas fechou o braço para o caminhão à frente. Uma barracão de zinco, pintura gasta. No banco, uma mulher sozinha, óculos escuros, mão firme no volante. Ela olhou rápido e eu capturei a cena com um frio na nuca. Parecia pedido de socorro que ninguém ouve. Eu não sabia o nome dela. Ainda. Segue, Scania. Falei baixo, sem tirar os olhos da pista. O inspetor me liberou com 2 dedos. Eu toquei em frente. Um filete de desconforto ficou preso ali no peito, feito pedra no sapato. Deixa pra lá, João, pensei. Mas a estrada não deixa nada pra lá. Ela cobra na próxima curva. O sol subiu mais um palmo. O cinza nardo brilhou como se risse da minha tentativa de esquecer. Eu dei um gole de café, liguei a rádio de novo. Vozes em português e espanhol se embolando, cumbia e sertanejo se revezando. A vida seguindo no ritmo que só quem roda entende. Tá tudo certo, doutor. Eu disse para mim e para Bruta, só para selar a paz por mais alguns quilômetros, mas a paz já vinha com prazo de validade. E eu, sem saber, estava a poucos kms de encontrar a história que ia virar minha cabeça do avesso. Essa história é de um dos nossos seguidores. Rapaziada, se essa história tá batendo firme aí no coração de vocês, mete o dedo no like, se inscreve no canal e não esquece de engatar o sininho, porque aqui a viagem não para nunca. E nos comentários fala pra mim, de qual pedaço do tapetão vocês estão assistindo e como tá o clima aí. Bora rodar juntos, porque essa família de brutos só cresce. Cê tá doido. Acordei cedo. Sol já batendo no para-brisa, aquele clarão que deixa a cabine meio dourada. O cheiro de café forte vinha da garrafa térmica. Eu tinha parado num posto em Piracicaba, desses de beira de estrada com pão francês quentinho e rádio ligado no sertanejo raiz. Peguei meu pão na chapa, sentei na mesinha de madeira e fiquei olhando a estrada lá fora. Caminhão passando sem parar, buzinas de bom dia, aquele barulho que já faz parte do sangue da gente. Quando você vive mais tempo no tapetão do que em casa, tudo vira ritual. E aquele café da manhã era isso. Um jeito de me lembrar que a estrada é dura, mas também é minha casa. Mal dei a primeira mordida no pão, o celular vibrou. Era a Ana, minha irmã. Ela sempre liga cedo, preocupada, como se cada viagem fosse a primeira da minha vida. Atendi rindo. Fala, mana, tudo tranquilo aí? Perguntei. Tranquilo nada, João. Tava vendo no jornal agora. Você acredita que teve mais um caso de caminhoneira sendo parada na marra por bota? Ela disse sem rodeio. Mais um? Segurei o pão no ar, já sem fome. O que aconteceu? A voz dela veio mais grave. Parece que foi na região de Campinas. A mulher contou que foi revistada de um jeito esquisito, sem testemunha, sem respeito. Ela tá denunciando, mas sabe como é? Essas coisas quase sempre ficam por isso mesmo. Eu fiquei quieto, mastigando seco. Olhei meu Scania cinza nardo lá no pátio, brilhando no sol como se não tivesse preocupação nenhuma.
mas eu sentia um peso bater fundo. João, promete para mim que você vai tomar cuidado. Esses caras abusam porque sabem que muita gente abaixa a cabeça. Ela continuou. Eu sei, Ana, mas comigo não acontece isso não. Não fala isso, irmão. Você nunca sabe quando pode acontecer. Suspirei. A Ana sempre teve razão em muita coisa, e o jeito que ela falou me deixou com a mente cheia. A estrada é cheia de surpresa, mas quando vem de farda, a surpresa pesa diferente. Terminei o café em silêncio, joguei umas moedas no balcão e voltei pro bruto. Liguei o motor, aquele ronco grosso que arrepia, e segui viagem. Mas a cabeça já não estava no mesmo lugar. O tapete preto se estendia bonito, lisinho, mas cada caminhão que passava por mim parecia carregar uma história escondida. Comecei a lembrar de colegas que já tinham contado casos parecidos, gente que ficou calada por medo de represália. Lembrei até de um amigo argentino, o Ernesto, que sempre dizia: "La carretera es libre, pero também es peligrosa, hermano." Enquanto dirigia, liguei o PX para ouvir o movimento. A galera comentava de trânsito, pedágio, carga pesada, tudo normal. Mas de vez em quando alguém soltava: "Cuidado no trecho de Jundiaí, bota parando geral." O alerta repetiu umas 3 vezes. E cada vez que eu ouvia, parecia que a voz da Ana voltava na minha cabeça. De repente, um carro pequeno entrou sem sinal na minha frente, quase arrancando tinta do para-choque. Joguei pro lado, buzinei forte. "Ô cachorro louco!" gritei dentro da cabine. O coração disparou de novo, e não foi só pelo susto. Foi porque aquela sensação de que algo maior estava vindo começou a pesar de verdade. Como se a estrada estivesse tentando me avisar. Parei num pedágio mais à frente, paguei a tarifa e a moça da cabine sorriu. "Bom dia, motorista. Tá indo para onde?" "Curitiba." "Cuidado lá na frente, ouvi dizer que a PRF tá com operação grande hoje." Sorri de canto, até quem não roda já sabia. Segui viagem com o rádio tocando uma moda antiga do milionário em José Rico. Mas nem a música segurava a inquietação. A cada curva eu pensava na Clara, minha menina. E se fosse ela no volante, sendo humilhada por algum bota sem respeito? O estômago embrulhou só de imaginar. Peguei uma serra logo depois de Campinas. O Scania ronronava bonito, reduzindo na maciota pé leve para não forçar. Mas dentro da minha cabeça parecia que tinha 2 motores funcionando, o do caminhão e o das minhas lembranças. Uma parte de mim queria desligar, fingir que era só mais um dia de estrada. A outra não parava de pensar na Ana, na Clara, na tal caminhoneira que teve coragem de denunciar. Lá no alto da serra, fiz uma pausa rápida. Desci, senti o vento quente bater no rosto. O cheiro de mato misturado com diesel queimado. Acendi um cigarro, coisa que quase nunca faço. Precisava de uns segundos de silêncio. Será que eu ia ter coragem de enfrentar se fosse comigo? Pensei alto. Joguei a bituca, subi de novo e arranquei. Mas o coração já sabia a resposta. Eu não ia conseguir ficar calado. Eu podia até pagar caro por isso, mas nunca ia conseguir virar as costas para uma injustiça dessas. De volta ao tapete preto, o Scania ganhou velocidade. Eu ajustei o espelho, vi o horizonte se abrir, aquela linha infinita de asfalto que é ao mesmo tempo prisão e liberdade. No fundo, eu sabia, alguma coisa me esperava mais à frente. Não era só paranoia, a estrada sempre dá sinais. E eu já tinha aprendido que quando o peito aperta desse jeito não é à toa. Respirei fundo, ajeitei o banco, dei um gole de café e disse em voz baixa: "Bora, bruto, hoje o jogo vai ser pesado." E o ronco grave do motor respondeu como se soubesse exatamente do que eu estava falando. O tanque já pedia socorro, o ponteiro piscava teimoso e o Scania roncava como quem reclama de barriga vazia. Resolvi encostar no posto em Itaí, daqueles bem de estrada mesmo, com bandeira alta balançando no vento e cheiro de diesel misturado com fritura. Encostei no abastecimento, desci da boleia e estiquei as costas. O calor batia forte, o sol refletindo no cinza nardo do bruto como se fosse alumínio.
O frentista veio correndo. Completa o beberrão? Perguntou sorrindo. Completa e dá uma olhada no óleo também, parceiro, respondi. Enquanto o diesel descia pela mangueira, fui até a lanchonete. Peguei mais um café e fiquei ali, encostado na porta, olhando o movimento. Caminhão que vai, caminhão que vem, poeira levantando, rádio PX chiando lá dentro. Foi quando vi. Uma carreta Volvo, meio empoeirada, manobrando devagar demais, como quem não conhece direito o pátio. A motorista desceu, ajeitando o boné e olhando em volta com uma expressão que misturava firmeza e dúvida. Era uma mulher de uns 38 anos, calça jeans surrada, camisa de flanela aberta por cima de uma regata clara. O jeito dela era de quem roda sozinha há muito tempo, mas o olhar era de quem carregava peso que não estava no baú. Ela entrou na lanchonete, pediu um copo d'água e um café. Quando voltou, parou perto de mim e perguntou: Amigo, você sabe me dizer qual saída pega direto para Campinas? Sei sim, respondi, mas se você for pelo atalho errado, vai cair em Estrada da Roça, só buraco e caminhão poeirinha. Não compensa. Ela riu de canto. Já caí em umas roubadas dessas. Tô meio perdida. O GPS pirou, me jogou num quebra-mola que parecia cratera. Ofereci um sorriso. Estrada tem dessas. João Rafael, prazer. Estendi a mão. Marisa. Apertou firme, sem frescura. Desculpa incomodar, é que tô levando uns tecidos e não posso me atrasar. O nome ficou martelando na minha cabeça. Marisa. Nome forte. Ficamos ali tomando café e conversando. Aos poucos, ela foi abrindo a vida. Viúva, 2 filhos adolescentes. O marido tinha morrido num acidente de caminhão uns anos atrás. Desde então, ela assumiu o volante para segurar a casa. Não é fácil, João. A estrada não perdoa a mulher sozinha. Já passei cada aperto que você nem imagina. Imagino sim. A estrada não perdoa ninguém. Mas para a mulher pesa mais. Falei, encarando a xícara. Ela suspirou, mexendo o café. Esses dias um bota me parou na estrada de Sorocaba. Pediu para abrir até minha marmita. Fiquei com medo. Não tinha ninguém por perto. Olhei sério para ela. E você fez o quê? Fingi calma. Obedeci. Mas por dentro eu tremia. Ficamos em silêncio por um tempo. O barulho dos caminhões abastecendo preenchia o espaço. Eu sentia a voz da Ana ecoando dentro de mim, lembrando dos casos que tinha comentado. Agora, eu tinha um rosto concreto para aquela história. De repente, um barulho alto quebrou o clima. Um caminhão velho, muriçoca, entrou no pátio quase arrancando tinta do meu Scania. O motorista, um cachorro louco, desceu xingando, querendo cortar fila no abastecimento. Ô, cupim de aço! Aprende a estacionar! Gritei, ele rebateu bigode a bigode. Tá achando que é dono do posto, doutor? Marisa se colocou do meu lado, firme, com a xícara ainda na mão. Amigão, se liga! Você tá errado. Vai arrumar confusão com 2 agora. O cara olhou para ela, debochou, mas voltou pro caminhão resmungando. Eu respirei fundo, mas o sangue ainda fervia. Olhei para Marisa e soltei. Você tá doido? Esse tipo de motorista é o que estraga a estrada para todo mundo. Ela deu uma risadinha curta, mas o olhar dela mostrava outra coisa. Gratidão. Depois da confusão, ficamos conversando mais um pouco. Ela puxou o celular, mostrou foto dos filhos, 2 meninos com cara de quem já entendia a dureza da vida cedo demais. São meu combustível, João. Se não fosse por eles, eu não segurava. Olhei a foto da Clara no painel do meu caminhão e senti aquele aperto conhecido. Sei bem o que é isso. Um silêncio cheio de cumplicidade tomou conta. Era como se a estrada tivesse feito a gente se cruzar de propósito. Antes de voltar pro bruto, Marisa olhou para mim e disse: João, se não for incômodo, será que a gente pode seguir juntos até Campinas? Não sei explicar, mas me sinto mais segura assim. Claro, estrada boa é estrada que a gente não roda sozinho. Subi no Scania, ajeitei o rádio PX e chamei. Marisa, pode vir na cola. Vou puxar o giro e a gente toca junto. Copiado, João. E assim saímos do posto.
Eu na frente, ela atrás, 2 caminhões no mesmo destino. Mas no fundo eu sabia. Não era só viagem de carga. A estrada tinha acabado de plantar uma história maior entre nós dois. O ponteiro do diesel subiu cheio. O ronco do motor soou mais forte e eu senti que dali para frente nada ia ser igual. Porque a estrada, do jeito mais bruto possível, tinha acabado de me dar uma companheira. E companheiras de estrada, meu amigo, são raras como ouro. Saímos do posto em fila dupla, eu na frente puxando o giro, Marisa firme logo atrás. O rádio PX chiava no painel e o sol começava a descer, deixando a pista tingida de dourado. Era um cenário bonito, mas a cabeça não estava só no horizonte. Eu sabia que quando a gente roda junto, cada conversa vira aliança. E estrada tem disso. 2 pessoas que se conhecem num café e de repente parecem rodar juntas há anos. João, tô na sua cola, viu? A voz dela veio no PX. Copiado, Marisa. Só segura firme no tapetão, que aqui não tem cachorro louco que atrapalhe, não. Ela riu, um riso curto que ficou ecoando no rádio. E aí a conversa começou a fluir, como se o asfalto fosse fio condutor. Primeiro falamos de coisa leve. Ela perguntou do meu caminhão. Eu contei do Scania 460R Super Cinza Nardo, o xodó da minha vida. Expliquei que era nave de responsa, que eu cuidava como quem cuida de filho. Ela respondeu, tá na cara, João. Quando vi você estacionando, pensei, esse aí não é cupim de aço, não. Esse aí trata o bruto como parceiro. Sorri sozinho na cabine. Estrada tem gente que entende pelo olhar, e ela entendeu. Depois, sem pressa, fomos descendo para os assuntos que doem. Marisa contou do acidente do marido. Eu ouvi em silêncio, o motor do Scania roncando baixo, quase respeitando a história. Ele saiu para entregar no Paraná e não voltou. Um farofa fez ultrapassagem errada, pegou de frente. Eu estava em casa esperando, e aí recebi a ligação. Desde aquele dia, a estrada deixou de ser só trabalho, virou também meu luto. A voz dela falhou, mas não quebrou. Eu apertei o volante sentindo o peso do que ela carregava. Você tá doido, Marisa? Isso não é coisa que se esquece. Não esquece nunca. Mas eu não podia parar. Meus meninos precisavam de mim. Então peguei o volante e fui. O silêncio que veio depois não foi vazio. Foi cheio de respeito. Eu pensei na Clara, pensei no que seria dela sem mim. Arrepiei por dentro. Para aliviar, contei um pedaço meu também. Eu não sou viúvo, mas carrego minha solidão. A Clara mora com a mãe em Porto Alegre. A gente se fala sempre, mas não é a mesma coisa que ter ela no banco do lado. Às vezes sinto que estou perdendo o crescimento dela na estrada. A gente paga caro por rodar, João. Mas sabe, tem coisa que só a gente entende. Ela respondeu, quase num sussurro. Seguimos mais alguns quilômetros nesse tom. O sol já estava virando vermelho quando passamos por um trecho de serra. Carreta de barriga de aço subindo lento na frente, e eu reduzi. O rádio estalou. João, segura aí, não passa não, que a curva fecha demais. Copiado, doutora, respondi rindo da forma carinhosa. Foi aí que percebi. A confiança já estava criada. Eu confiava no olhar dela para a pista e ela confiava no meu ritmo de giro. Era aliança silenciosa, forjada em poucas horas, mas sólida como ferro. No meio da serra, um cachorro louco num carro pequeno tentou podar pela direita, quase encostando no meu paralama. Eu joguei para o meio da pista, buzinei forte e ele sumiu acelerando. Cê tá doido? Falei alto. No rádio, Marisa gritou. Esse quase te jogou na ribanceira. Se não fosse você me chamando a atenção antes, eu caía na pilha. Valeu, parceira. A respiração dela veio pelo PX. Pesada, como quem também sentiu o quase acidente na pele. Foi um mini clímax que selou de vez a parceria. Depois disso, o silêncio entre a gente não era desconforto. Era certeza de que um cuidava do outro. Já no trecho reto, o céu escurecendo, ela puxou conversa de novo. João, você já pensou em largar a estrada? Todo dia. Mas aí eu lembro. O que eu sei fazer é rodar. Estrada me cobra, mas também me dá. Eu penso igual.
Só que ultimamente tenho sentido mais medo do que antes. A voz dela ficou mais baixa, quase um segredo. Medo de quê, Marisa? Da solidão, de ser parada sozinha, de não ter quem veja, quem ouça, se algum bota resolver abusar. Fiquei sem resposta imediata. O rádio chiou no vácuo. Por dentro, a lembrança da Ana e o alerta dela voltou forte. Não era coincidência. Tudo estava se alinhando como aviso. Respirei fundo e falei com firmeza. Se depender de mim, você não roda mais sozinha. Pelo menos nesse trecho, você tem testemunha. Ela não respondeu de cara. Só depois de alguns segundos veio um "Obrigada, João", curto, mas carregado de verdade. E foi nesse ritmo que seguimos até o entroncamento. O céu já sem luz, faróis cortando a pista, 2 caminhões, 2 destinos cruzados e uma certeza crescendo dentro de mim. Aquilo não era só viagem de estrada, era começo de algo que a vida ainda ia colocar em prova. No retrovisor, vi os faróis do Volvo dela firmes, sem vacilar, e pensei, aliança de estrada não se escreve em papel, se escreve em confiança, e a nossa já estava escrita no asfalto. O tapete preto seguia lisinho, o ronco do Scania embalando a viagem e o Volvo da Marisa colado no retrovisor. O dia estava firme, céu limpo, trânsito até tranquilo para uma segunda-feira de estrada. A gente já tinha passado por Sorocaba e o papo no PX vinha leve. Música, histórias de infância, até risada de coisa boba. Mas estrada nunca deixa a gente esquecer que surpresa é lei. De repente, vi lá na frente, no meio da pista, aqueles coletes amarelos refletindo no sol, cone laranja alinhado, carros desacelerando. A placa grande avisava: fiscalização da PRF. O estômago deu aquele aperto imediato. Não era medo, mas um desconforto que caminhoneiro sente de longe. Parei de falar e o silêncio pegou os 2 rádios. Só o chiado de fundo. "João, você viu?" A voz da Marisa quebrou. "Vi. Blitz montada no trevo de Jundiaí." Respondi, seco. Lembrei na hora da ligação da Ana. Lembrei da maneira como Marisa tinha falado lá atrás sobre já ter passado aperto. O coração disparou um pouco. A fila começou a se formar. Carros de passeio, motos, caminhões. Um ou outro já era mandado encostar. Vi um bota apontando o braço, aquele gesto seco de autoridade. O rádio PX explodiu em alerta. "Atenção no quilômetro 72, turma. PRF parando pesado, revistando o baú." Copiado. Valeu pelo toque. O ar dentro da cabine ficou mais pesado. Olhei pelo retrovisor. Marisa mordia o lábio, olhando fixo para frente. Não precisava falar nada. Ela já sabia o que podia acontecer. "Segura firme, parceira. Se chamarem você, eu encosto junto." Soltei no PX. "João, e se for comigo?" A voz dela falhou. "Se for, você não vai estar sozinha. Eu tô aqui." Os carros iam passando devagar. Do lado direito, vi uma carreta de barriga de aço encostada, com 2 botinas abrindo os lacres. O motorista andava de um lado para o outro, mão na cintura, cara de quem estava engolindo sapo. Mais à frente, um caminhão de frigorífico também parado, motorista com os documentos na mão e o agente olhando tudo como quem caça problema. A cada metro que a gente avançava, a tensão subia mais. Eu respirava fundo, tentando não deixar transparecer no PX. Mas a mão suava no volante. Finalmente chegou minha vez. O bota fez sinal com a mão. "Pode seguir, motorista." Segui, mas reduzi a marcha quase parando, de olho nos gestos dele. No retrovisor, vi quando apontou para o Volvo da Marisa. Braço esticado, dedo firme. "Você aí? Encosta!" Meu coração disparou. Quase engasguei com o ar. Encostei logo à frente. Puxei o freio de estacionamento, desliguei o rádio e fiquei olhando pelo espelho. A cena que eu não queria ver começava ali, a poucos metros de mim. Um inspetor alto, óculos escuros, postura dura, chegou no caminhão da Marisa e pediu os documentos com voz seca. Eu não conseguia ouvir, mas dava para ver o jeito dele. Não era o protocolo normal.
Era aquela abordagem carregada, olhando mais para ela do que para o caminhão. A mão dela tremia levemente quando entregou os papéis. Ele olhou, balançou a cabeça e apontou para o baú. Fez sinal para abrir. Não, 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 murmurei sozinho na cabine. Vai começar. Engatei o rádio, mas me segurei. Não podia interferir ali ainda, só podia ser testemunha. A cena parecia arrastada. O inspetor mandou ela descer. Marisa desceu devagar, postura firme, mas dava para ver que o coração dela batia igual tamborim. Ele fez mais perguntas, apontou para a cabine, um gesto de mão que eu já conhecia. Abre aí. Nessa hora, vi ela virar o rosto discretamente e olhar para frente. Para os meus faróis, foi um segundo de contato, mas bastou. Era como se dissesse, João, não me deixa sozinha. E aquilo entrou fundo em mim. Do lado, um caminhoneiro num truque trucado observava também, mão no queixo, cara de indignação silenciosa. Mais adiante, um carro de passeio buzinou impaciente, sem entender nada. Mas quem roda estrada entende, a cena estava carregada. Eu fechei os olhos por um instante, respirei fundo. A Ana estava certa. Tudo o que ela tinha alertado, tudo o que a Marisa tinha desabafado, estava acontecendo bem ali, diante dos meus olhos. Quando abri os olhos de novo, a imagem ficou ainda mais dura. O inspetor começou a levantar a voz, apontando para o interior do caminhão. A mão dele gesticulava rápido e Marisa cruzou os braços, balançando a cabeça. Ela não estava cedendo fácil. Meu coração acelerou. Eu sabia que aquele era só o começo. O clima estava prestes a virar tempestade no meio do tapete preto. E eu, preso na cabine do Scania, não tinha como fingir que não era comigo. Encostei o Scania no acostamento, puxei o freio e fiquei só observando pelo retrovisor. O inspetor caminhava em direção a mim primeiro. Passos lentos, postura dura, óculos escuros escondendo qualquer expressão. O coração já batia diferente, mas eu respirei fundo, abri a porta e desci. Documentos, por favor, disse ele, voz seca, sem levantar muito o tom. Entreguei tudo em ordem, CNH, CRLV, tacógrafo. Ele folheou, conferiu os números como quem faz parte do script, me olhou rápido e devolveu. Tá tudo certo, motorista. De onde vem? Piracicaba. Destino, Curitiba. Carga? Filé, malha têxtil. Respondi direto. Ele deu uma olhada para o Scania, para o cinza nardo reluzindo no sol. Fez um comentário quase cordial. Bonito esse bruto aí. Bem cuidado. Assenti com a cabeça, mas por dentro já sentia que tinha mais vindo pela frente. O olhar dele não ficava em mim. Era como se fosse só protocolo comigo, mas a atenção dele estava voltada para trás, para o Volvo da Marisa. Pode seguir, motorista, ele disse, apontando com o braço, mas eu não segui. Fiquei parado, olhando pelo espelho, como quem não entendeu direito a ordem. Ele percebeu. Eu disse que pode ir. Eu estou aguardando a colega ali atrás. A gente está rodando junto. Respondi, firme, sem baixar os olhos. Ele fez um meio sorriso de canto, daqueles que não chegam no rosto inteiro. Virou as costas e foi até o caminhão da Marisa. E ali a cena mudou. O tom de voz, que comigo foi burocrático, com ela ganhou outra cor. Eu conseguia ouvir pedaços das frases. Desce do caminhão, por favor. Pra quê? Ela perguntou, tentando manter a calma. Ordem da fiscalização. Quero ver a carga e conferir a cabine. O coração me deu um tranco. Comigo, ele só tinha olhado o papel. Com ela, já pedia para desmontar meio mundo. Marisa desceu devagar, passos medidos, mãos firmes, mas dava para ver de longe. A tensão marcava cada gesto. Ele pediu os documentos e ela entregou. Ele olhou demoradamente, como se estivesse procurando erro onde não tinha. Essa carga aí, para onde vai? Perguntou, quase cuspindo as palavras. Campinas, entrega de tecido, tudo documentado. Respondeu firme. Quero ver o baú. Abre. Ela hesitou. Balançou a cabeça, olhou para o caminhão como quem protege algo. Eu não posso abrir aqui, inspetor. A carga é lacrada. Se eu romper o lacre sem a presença do cliente, eu perco o serviço. Ele se aproximou,
Meio passo à frente, o corpo maior, tentando impor peso. Não me interessa, vai abrir. Foi nesse instante que eu saí da minha cabine. Não aguentei ficar só olhando. Caminhei até a beira do meu caminhão sem atravessar a linha, mas perto o suficiente para ele notar minha presença. Algum problema, inspetor? Perguntei, voz firme, mas sem agressividade. Ele virou o rosto rápido, óculos refletindo o sol. Não, motorista, isso aqui é só rotina, fica tranquilo. Mas não tinha nada de tranquilo naquilo. Eu sabia, Marisa também sabia. Posso testemunhar então? Completei. Já que é rotina, não tem problema eu acompanhar de longe, certo? Ele ficou alguns segundos em silêncio, medindo as palavras. Depois, voltou a atenção para Marisa. Abre a cabine. Quero olhar dentro. Ela respirou fundo, olhou para mim. Foi só um instante, mas aquele olhar dizia tudo. Medo, raiva e resistência misturados. Inspetor, com todo respeito, eu já fui revistada antes, mas nunca pediram para olhar dentro da minha cabine, sem motivo. A voz dela saiu mais firme do que eu esperava. Ele deu meio passo para frente de novo. Tá desconfiada de quê? Tem algo a esconder? O clima pesou. O vento parecia ter parado. O barulho da estrada sumiu. Só o som dos caminhões passando ao longe e o coração batendo forte dentro do peito. Eu avancei meio metro, ficando mais visível. Inspetor, não vejo problema em olhar documento, tacógrafo, nota fiscal. Agora, se for além disso, precisa justificar. É o que eu aprendi nesses anos de estrada. Ele respirou fundo, claramente incomodado com minha presença. Fica no seu caminhão, motorista. Isso aqui não é com você, mas era comigo, sim. Não só por estar ali, mas porque eu já tinha prometido que Marisa não estaria sozinha. E não ia voltar atrás. Ela segurava firme o documento na mão, o rosto endurecido, mas dava para ver no jeito que ela mordia o lábio que a coragem vinha misturada com medo. O inspetor então mudou o tom, baixou um pouco a voz, mas carregado de ameaça. Olha aqui, senhora. Ou a gente resolve isso fácil, ou eu posso complicar sua vida. É você quem escolhe. Meu sangue gelou. O complicar sua vida ecoou na minha cabeça. Foi quando percebi que a linha entre o certo e o abuso tinha acabado de ser cruzada. E naquele momento, eu já sabia. A estrada ia virar palco de uma batalha muito maior do que um simples rotina de fiscalização. O inspetor Ramiro plantou o pé firme no asfalto, cruzou os braços e encarou Marisa como se ela fosse uma criminosa. A cena já tinha saído do tom de fiscalização normal fazia tempo. Vai abrir o baú agora, disse ele, voz dura, quase cuspindo as palavras. Marisa respirou fundo, ajeitou o cabelo preso sob o boné e respondeu firme. Não, senhor, eu já falei, essa carga é lacrada. Se eu romper o lacre sem autorização do cliente, eu perco o frete. Não vou fazer isso aqui na beira da estrada. Ele deu um passo para frente, baixando o tom, mas cada palavra vinha carregada de ameaça. Senhora, eu não estou pedindo, eu estou mandando. Ou você obedece, ou eu autuo você por desacato. Retenho seu veículo e você se explica na delegacia. A mão dela tremeu de leve, mas ela segurou firme. A coragem era maior do que o medo. Autua então. Mas eu não vou abrir. Eu assistia de perto, cada músculo do corpo pedindo para intervir. O ar estava pesado, o silêncio da estrada quebrado só pelo ronco dos caminhões que passavam devagar, olhando a cena. Motoristas acenavam discretos, alguns buzinavam de leve, como quem mostrava solidariedade silenciosa. Ramiro percebeu o clima, mas não recuou. Pelo contrário, elevou ainda mais a pressão. Então vamos fazer o seguinte. Abre pelo menos a cabine. Quero ver o que tem lá dentro. Marisa cruzou os braços, postura rígida. Minha cabine é meu espaço pessoal. Nunca vi fiscalização pedir isso sem motivo. O senhor já olhou documentos, nota, tudo em ordem. Por que insiste tanto comigo? A pergunta ficou no ar como um soco. Ele não respondeu de imediato. Olhou em volta, desconfortável. Depois voltou a encarar ela com mais força. Porque eu decido o que é motivo ou não. Aqui sou eu que mando.
Foi nesse ponto que eu não aguentei mais só assistir. Saí da frente do meu Scania e me aproximei, voz firme, sem elevar o tom. Inspetor, desculpa a intromissão, mas não é assim que funciona. Documento em ordem, nota fiscal em ordem, lacre intacto. Qual é o motivo dessa revista toda? Ele virou o rosto para mim, óculos refletindo o sol, expressão dura. Já falei para você não se meter. Eu tô aqui como testemunha. Não vou calar vendo abuso. O sangue ferveu no ar. Marisa olhou para mim, olhos marejados, mas postura ainda ereta. E foi aí que a tensão virou quase insuportável. Ramiro deu um passo ainda mais próximo dela. Se você não abrir, eu posso muito bem chamar apoio, levar seu caminhão para o pátio e você vai perder o dia inteiro. É isso que você quer? Marisa engoliu seco, mas a voz dela não tremeu. Prefiro perder o dia do que perder o respeito. Um burburinho começou entre os caminhoneiros que estavam parados mais atrás na fila. O rádio PX chiava com comentários. Mas tá rolando abuso no quilômetro 72, turma. Mulher sozinha sendo pressionada. Cê tá doido? Isso não pode ficar assim. Aquela movimentação deixou o inspetor ainda mais irritado. Ele olhou em volta, percebendo que já não era só ele e Marisa. Tinha gente vendo, gente comentando, e isso mexia com a postura de autoridade que ele queria impor. Ele tentou mudar de estratégia. Forçou um sorriso cínico e falou num tom quase paternal. Olha, senhora, eu só estou cumprindo o meu trabalho. Se a senhora colaborar, a gente resolve isso em 2 minutos e pronto. Marisa respirou fundo, encarou ele nos olhos e respondeu com firmeza. Cumprir trabalho é uma coisa, passar do limite é outra. Eu conheço meus direitos. O clima ficou insuportável. Eu sentia o coração batendo na garganta, as mãos fechando em punhos sem perceber. E naquele instante a estrada ficou suspensa. Era como se todo mundo prendesse a respiração, esperando qual seria o próximo passo. Ramiro aproximou-se de novo, voz baixa, mas cada palavra cortava como faca. Senhora, a senhora está me desafiando? Marisa não piscou. Não, estou me defendendo. A resposta dela ecoou como tiro. O silêncio depois foi tão pesado que dava para ouvir o chiado do PX dentro da minha cabine, mesmo com a porta fechada. Eu sabia. A qualquer segundo, aquilo podia explodir. Ou Ramiro recuava, ou ia forçar a barra até o fim. E se isso acontecesse, não teria como voltar atrás. Foi nesse ponto que a ideia mais ousada começou a brilhar nos olhos de Marisa. Eu percebi no jeito dela segurar o celular, no movimento sutil da mão. Algo ia mudar ali. E eu, parado ao lado, já sentia que aquele momento não era só dela. Era meu também. Porque uma vez que você escolhe não calar, a estrada nunca mais te deixa voltar a ser o mesmo. Eu estava ali, de braços cruzados, perto do Scania, vendo a cena se arrastar. O inspetor Ramiro cada vez mais perto da Marisa, insistindo, testando, tentando dobrar a coragem dela. E dentro de mim, o barulho era maior que o ronco do motor. Era como se 2 vozes disputassem espaço no meu peito. Uma dizia, fica quieto, João, não arruma pra cabeça, não é contigo, deixa rolar. A outra gritava, se você calar, vai ser cúmplice, vai carregar esse peso para sempre. A boca ficou seca, o suor descia pela nuca, mas eu fiquei parado, firme, tentando entender até onde aquilo ia. Ramiro bateu no baú com a mão 2 vezes como quem provoca. Última vez que vou pedir. Abre isso aqui. Marisa não se mexeu, só ergueu o queixo, o olhar duro, mas eu vi o tremor nos dedos. O silêncio dela era mais forte que qualquer grito. E aquele silêncio me atravessou como faca. Eu sabia que não dava mais para fingir. A injustiça estava estampada. O cara tinha me liberado em 2 minutos, mas com ela já estava esticando corda demais. Dei um passo à frente, encostei no caminhão e falei com calma, mas firme. Inspetor, desculpa insistir, mas não está certo isso. O documento dela está em ordem, o lacre está inteiro. Se o senhor tem suspeita real, faz o procedimento oficial, chama apoio, registra, mas esse tipo de pressão, aqui no meio da estrada, não é fiscalização, é abuso. O olhar dele virou navalha.
Motorista, já falei para você não se meter, mas eu não recuei. Eu tô aqui como testemunha e vou falar mais. Se isso continuar, eu vou registrar também. Marisa olhou para mim, os olhos marejados, mas agora com um brilho diferente. Não era mais só medo, era alívio, era força, como se ela tivesse encontrado respaldo para continuar firme. Ramiro respirou fundo, os ombros tensos, claramente incomodado com a minha postura. Ele olhou em volta, percebeu a fila de caminhões crescendo, motoristas atentos, alguns filmando de longe. O silêncio do acostamento era pesado, mas gritava alto. Você vai me ensinar a fazer meu trabalho, motorista? Ele disse com voz baixa, mas carregada. Não, inspetor, só tô lembrando o que é certo. Esse foi o mini-clímax. O ar parecia que ia rachar. Eu senti a mão suar, o coração disparado. O tempo parou naquele instante. Ele deu um meio passo na minha direção, depois voltou para Marisa. Senhora, eu vou perguntar pela última vez. Vai abrir a cabine? A respiração dela tremeu, mas a voz saiu firme. Não. Ramiro ficou parado, respirando forte, tentando decidir o próximo passo. E eu ali, pronto para intervir de vez se ele passasse da linha. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Caminhões passando devagar buzinavam curto. Motoristas acenavam. O rádio PX chiava com comentários indignados. Mas ali, no meio do calor, parecia que só existiam 3 pessoas. Eu, Marisa e o inspetor. E naquele instante, eu decidi. Se fosse preciso, eu ia até o fim com ela. Não importava consequência, multa, processo. Eu não ia deixar aquela injustiça acontecer em silêncio. Respirei fundo, dei mais um passo adiante e soltei. Inspetor, eu vou falar de novo. Se a senhora aqui for constrangida além do necessário, eu vou testemunhar. E vou garantir que isso não vai ficar escondido. Ele ficou estático, os olhos escondidos atrás dos óculos, mas eu senti o peso da minha fala. Aquele silêncio, que até então era sufocante, virou arma. Marisa levantou o rosto, respirou fundo e disse, agora olhando direto para ele, eu não vou abaixar a cabeça. E foi nesse momento que percebi, o grito mais forte da estrada não é feito de voz, é feito de silêncio firme, o tipo de silêncio que denuncia mais do que 1000 palavras. E aquele silêncio já tinha virado um rugido impossível de ignorar. O inspetor Ramiro respirava pesado, o rosto endurecido, e eu sentia que ele ia dobrar a corda a qualquer segundo. O clima estava prestes a explodir. Marisa, imóvel, segurava os documentos com a mão firme, mas os olhos dela corriam para o celular no bolso da calça. Foi só um gesto rápido. Ela enfiou a mão no bolso, puxou o aparelho e desbloqueou com um toque. Eu percebi na hora o que vinha. O coração bateu mais forte. Ela ergueu o celular e falou alto, a voz firme, mas carregada de tensão. Tô ao vivo. Se alguém está me acompanhando, eu estou sendo abordada agora pela PRF, no Calombre 72, perto de Jundiaí. Silêncio total. Até o vento pareceu segurar a respiração. O inspetor congelou por um segundo, depois tentou recuperar a postura. Guarda esse celular, senhora. Aqui não é lugar de fazer show. Não é show, é prova, respondeu ela, sem baixar o braço. O sangue correu gelado nas minhas veias. Eu sabia. A partir dali, a situação não tinha mais volta. Era transmissão ao vivo. Centenas de olhos entrando na cena em tempo real. Ramiro tentou dar um passo à frente, mas Marisa recuou meio passo, mantendo a câmera focada nele. O senhor está exigindo que eu rompa um lacre de carga legal, ameaçando me autuar sem motivo. Eu estou mostrando isso para todo mundo ver. O rádio PX explodiu. Caminhoneiros começaram a comentar, indignados. A mulher teve coragem, tá filmando. Isso aí, companheira, não abaixa a cabeça. O chiado do PX se misturava às buzinas curtas dos caminhões que passavam devagar, alguns motoristas acenando pela janela. A solidariedade invisível da estrada começava a se tornar visível, audível, quase palpável. Ramiro levantou a mão, apontando o dedo para ela. Senhora,
Abaixa esse celular agora! Isso é desacato. Marisa não tremeu. Desacato é o senhor me tratar como criminosa sem motivo. Eu senti um arrepio percorrer a espinha. A voz dela não era mais só defesa, era ataque, era denúncia. Ramiro olhou em volta, percebendo que cada segundo que passava, a cena ganhava mais testemunhas. Ele se aproximou de mim, tentando recuperar o controle. Motorista, você está vendo o que está acontecendo? Isso é um circo armado. Não, inspetor. O que eu estou vendo é uma mulher defendendo o direito dela. E eu estou aqui como testemunha. A frase saiu quase sem pensar, mas foi como gasolina no fogo. Marisa virou a câmera para mim, mostrando meu rosto. Esse é o João caminhoneiro. Ele viu tudo desde o começo. Meu coração disparou. Nunca tinha imaginado me ver envolvido assim. Mas agora já era. A estrada tinha escolhido. Do nada, meu celular vibrou no bolso. Peguei rápido. Mensagem da Clara, minha filha. Pai, tô vendo uma live de uma caminhoneira sendo parada em Jundiaí. Parece você no fundo, é? Engoli seco. Meu próprio sangue já estava assistindo. Olhei de novo para Marisa. Ela respirava fundo, mas a mão segurando o celular estava firme como rocha. O inspetor já não tinha mais domínio total da cena. A autoridade dele, que antes pesava, agora parecia menor diante do peso da verdade transmitida. Ele tentou de novo. Senhora, colabora. Desliga isso. A senhora está se complicando. Quem está se complicando não sou eu, respondeu ela com voz cortante. As buzinas ficaram mais altas, como coro de fundo. O PX seguia explodindo, cada vez mais motoristas indignados narrando a cena. O acostamento já não era só um trecho esquecido da estrada, tinha virado palco. E eu parado ali, sentia na pele. Cada segundo que passava, a coragem dela crescia e junto vinha a responsabilidade de eu estar presente. Eu não podia voltar atrás. Ramiro deu um passo atrás, olhou em volta, a expressão dura, mas o corpo denunciando nervosismo. A transmissão já tinha tirado o controle dele. Marisa olhou para a câmera, voz firme, olhos marejados. Eu tô mostrando porque chega uma hora que não dá mais para calar. Caminhoneira não é invisível, não é saco de pancada. Se eles abusam, a gente tem que mostrar. A frase ecoou na estrada, no meu peito, na tela do celular de cada um que assistia. E foi aí que entendi. Aquele momento não era só sobre Marisa, não era só sobre mim. Era sobre todo mundo que já tinha se calado com medo. O silêncio que antes sufocava, agora gritava mais alto que qualquer sirene. E eu sabia, dali para frente, a estrada não seria mais a mesma. Ramiro endureceu o rosto, os músculos da mandíbula saltados, e avançou um passo na direção da Marisa. A mão dele se ergueu no ar, direta para o celular que ela segurava firme. Me entrega esse aparelho agora. A voz saiu seca com aquele tom de ordem que não admite resposta. Por um instante, senti o ar sumir do peito. Meu corpo inteiro se inclinou para frente, pronto para segurar se ele encostasse nela. Mas Marisa, mesmo trêmula, deu um passo para trás e manteve o celular erguido. Não toque em mim, inspetor. Isso aqui já está ao vivo, todo mundo está vendo. O silêncio durou 1 segundo, só 1 segundo, mas foi quebrado por um barulho que fez a pele arrepiar. Um coro de buzinas longas ecoando na pista. Caminhões que vinham pela faixa da direita reduziram e buzinavam como se fosse protesto. O som reverberava nos ouvidos como se a estrada inteira tivesse tomado partido. Ramiro olhou para os lados, surpreso, tentando manter a postura. Mas não dava mais para fingir que era só uma abordagem discreta. A rodovia inteira estava ouvindo, assistindo, reagindo. Um caminhoneiro mais atrás, de dentro da cabine, gritou pela janela: "Força, companheira! Não baixa a cabeça!" Outro veio logo depois. Buzina dupla, braço erguido em solidariedade. Eu mesmo senti o sangue ferver e subi um degrau no Scania só para alcançar a corneta de ar. Soltei um estalo forte, longo, que cortou o ar como sirene. O efeito foi imediato. Parecia que todas as buzinas se alinharam. Um barulho coletivo que fazia tremer o chão. Era como se cada motorista ali tivesse dito em uníssono: "Nós estamos vendo." Ramiro tentou manter a voz acima do caos.
Isso é desacato coletivo, todo mundo quieto. Mas não tinha mais silêncio, não tinha mais medo que segurasse. Marisa, com os olhos marejados, mas firmes, girou o celular e mostrou os caminhões parados, buzinas gritando, motoristas acenando. Depois voltou a câmera para o rosto dele. Tá vendo? Não é só comigo, é com todos nós. Eu engoli em seco. Senti orgulho, mas também uma preocupação imensa. Aquele clima não era mais só tensão de blitz. Era pólvora prestes a estourar. Ramiro, visivelmente abalado, apontou de novo o dedo para ela. Senhora, última chance. Entrega esse celular e encerra essa palhaçada. Eu não aguentei mais ficar só olhando. Dei 2 passos firmes, ficando entre eles, voz clara, sem elevar, mas com peso. Inspetor, não toca nela. O senhor já perdeu o controle dessa situação. Quanto mais insistir, pior fica. Ele me encarou, os óculos escuros refletindo o meu próprio rosto. Você quer ser preso junto? Se for por testemunhar a verdade, pode botar algema. Mas eu não vou sair daqui. O silêncio voltou por um instante. Um silêncio estranho, cheio do ronco de motores ligados e buzinas curtas que não paravam de soar como respiração pesada da estrada. Foi nesse instante que Marisa ergueu o celular mais alto e falou, com a voz embargada, mas carregada de força. Eu não tô sozinha. Ninguém aqui tá sozinho. A câmera captou o momento exato em que dezenas de caminhões atrás soltaram outra sequência de buzinas. Dessa vez mais sincronizada, mais firme. Era o tipo de som que arrepia a espinha de qualquer um. Ramiro hesitou. A mão dele, que antes avançava certeira, parou no ar. Ele olhou para os lados, percebeu celulares em outras mãos, motoristas filmando, a transmissão de Marisa firme no ar. A autoridade dele, até segundos atrás indiscutível, agora se diluía em cada buzina que ecoava pela rodovia. Eu senti o coração explodir no peito. A estrada tinha mudado de papel. Não era mais cenário de fiscalização, era palco de resistência. E todos ali eram testemunhas. Ramiro respirou fundo, baixou a mão devagar, mas a raiva estampada no rosto mostrava que não tinha recuado por convicção. Era pela pressão. E essa pressão, naquele momento, vinha da força coletiva que a estrada tinha erguido. Marisa virou a câmera para mim por um segundo, e eu não hesitei. Quem está vendo isso fica sabendo. Tudo começou sem motivo. Documentos em ordem, lacre em ordem. Só que aqui alguém tentou passar do limite e a gente não vai calar. Minha voz saiu trêmula, mas verdadeira. Era como se eu estivesse falando não só para quem assistia, mas para minha filha, para minha irmã, para todo caminhoneiro que já tinha engolido seco em situação parecida. Ramiro deu um passo atrás, engolindo a própria raiva. Não falou mais nada, mas a tensão ficou no ar, grossa, quase sólida. Eu sabia, aquilo ainda não tinha acabado. Só que de uma forma ou de outra, o jogo já tinha virado. Porque o silêncio da estrada tinha se transformado em grito coletivo. E agora ninguém mais ia conseguir abafar. O barulho das buzinas ainda ecoava quando o PX começou a chiar mais forte. Vozes de caminhoneiros de todo lado entravam, atropelando uma a outra. Já tô vendo a live aqui, companheiros. Tá rodando pelo grupo da boleia. Eu também. A colega tá transmitindo, tá ao vivo. Vocês estão vendo? Você tá doido? Esse bota passou do limite. Olhei em volta e percebi que a cena já não estava restrita àquele pedaço de rodovia. A estrada inteira, espalhada em centenas de cabines, já estava acompanhando. Era como se cada caminhoneiro do país tivesse encostado ali, naquele acostamento, testemunhando junto. Marisa segurava firme o celular, a mão tremendo, mas o olhar cheio de decisão. A cada segundo, mais comentários pipocavam na tela dela. Eu consegui ler alguns, refletindo no vidro do caminhão. Não abaixa a cabeça, guerreira. Tamo junto, filma tudo. Força, irmã do trecho, você não tá sozinha.
Aquilo arrepiava. Era como se a solidão que sempre acompanha a gente na boleia tivesse sido quebrada em 1000 pedaços. A estrada tinha virado multidão. Ramiro tentava manter a postura, mas já não era o mesmo. O corpo denunciava, o pé batendo nervoso no asfalto, a mão fechando em punho e abrindo de novo. Ele sabia que qualquer passo em falso seria transmitido em tempo real. Marisa virou a câmera para mim de novo. Esse aqui é o João, caminhoneiro. Ele tá aqui desde o começo. Engoli em seco, mas não hesitei. Tô sim, vi tudo. E quero deixar registrado. Se precisar de testemunha, eu assino embaixo. A voz saiu mais alta do que eu imaginava. E foi como jogar lenha no fogo. O PX explodiu em aplausos virtuais. Esse é bruto de verdade. É isso aí, João. Ninguém cala a boleia. Senti o rosto esquentar, mas também uma força que nunca tinha sentido. Não era só eu falando, era a estrada inteira usando minha boca. O inesperado veio logo em seguida. Meu celular vibrou sem parar, notificações pipocando. Abri rápido e vi mensagens da Clara, minha filha. Pai, tô vendo, é você aí, não é? Pai, todo mundo da minha turma tá acompanhando. Cuidado, por favor. O peito apertou. Nunca imaginei que minha filha fosse me ver assim. Não como o pai distante na boleia, mas como parte de algo maior, transmitido para o mundo. Respirei fundo, respondi rápido. É eu sim, filha. Tô bem. Só faz uma coisa. Guarda esse momento. Ele é importante. Enquanto eu digitava, ouvi uma carreta buzinar longo. Era sinal de apoio. Outro caminhoneiro abriu a porta e gritou: se levar ela, leva nós tudo junto. A frase ecoou pelo acostamento e foi repetida no PX por outros. A força coletiva começava a virar escudo. O inspetor já não enfrentava só uma mulher. Estava diante de uma categoria inteira, espalhada pelo Brasil, mas unida naquela live. Ramiro passou a mão pelo rosto, claramente nervoso. Tentou dar ordem de novo, mas a voz já não tinha a mesma firmeza. Senhores, isso aqui é fiscalização de rotina. Dispersa todo mundo. Ninguém dispersou. Pelo contrário, mais caminhões reduziam e buzinavam em solidariedade. O trânsito começou a travar, a cena chamando ainda mais atenção. Marisa ergueu o celular e falou com a voz embargada. Olha só, eu não estou aqui pedindo privilégio, eu só quero respeito. Quero poder rodar sem medo. Quantas vezes isso já não aconteceu em silêncio? Quantas mulheres não tiveram que engolir caladas? As palavras dela me acertaram em cheio. Lembrei da minha irmã Ana, lembrando de casos parecidos. Lembrei de quantos motoristas me confidenciaram histórias que nunca chegaram a lugar nenhum. E naquele instante, senti que a gente estava vivendo um divisor de águas. Dei um passo à frente, encarei o inspetor e falei firme. Inspetor, se o senhor acha que pode intimidar, já perdeu. Eu tô aqui e vou relatar cada detalhe. Não vou deixar isso se perder no asfalto. Ele tentou sustentar o olhar, mas eu vi a hesitação. O peso já não estava mais na mão dele. O PX seguiu chiando, cada vez mais vozes chegando. Tô em Goiás e vendo aqui, companheiros. Tamo junto. Aqui é do Sul assistindo também. Força! Nordeste tá ligado, não recua não. A live tinha virado corrente nacional. E eu percebi. O que começou como silêncio de acostamento agora ecoava no país inteiro. Ramiro respirou fundo, deu 2 passos para trás e falou, tentando recuperar o controle. Certo, vamos esperar o reforço chegar. Era a confissão clara de que ele não tinha mais domínio da situação. Olhei para Marisa. Ela ainda tremia, mas os olhos brilhavam. Segurei firme meu boné, ajeitei na cabeça e pensei, eu já tinha tomado o meu lado, e não havia volta. Porque a partir dali, não era só ela contra um inspetor, era a estrada contra a injustiça. E eu, sem planejar, tinha virado testemunha e parte dessa luta. O chiado do PX não parava e as buzinas ainda ecoavam quando, ao longe, vi as luzes azuis piscando. Eram mais viaturas da PRF se aproximando, cortando a pista e abrindo caminho entre os carros. O coração acelerou de novo. A cena, que já estava carregada de tensão, ia ganhar um novo peso.
As caminhonetes da polícia pararam de lado, levantando poeira. 3 agentes desceram rápido, postura dura, mão no cinto. O barulho dos motores ficou abafado pela presença deles. Era como se a estrada inteira tivesse prendido a respiração para ver o que viria a seguir. Um dos novos inspetores se aproximou. Diferente de Ramiro, tinha um jeito mais contido, mas não menos firme. "O que está acontecendo aqui?" perguntou, encarando de um lado para o outro. Ramiro tentou se adiantar. "Fiscalização de rotina. A motorista se recusou a colaborar e está criando tumulto." A palavra dele saiu seca, mas a live já tinha mostrado outra história. Marisa ergueu o celular ainda mais alto, câmera ligada. "Ao vivo, inspetor. Tudo está registrado aqui. Não sou eu que estou criando tumulto, só estou defendendo o meu direito." O novo agente olhou de relance para o celular, depois para o grupo de caminhoneiros que se acumulava em volta, buzinas ainda roncando como fundo. Ele percebeu rápido que não era uma situação comum. Outro motorista que estava parado mais atrás gritou da boleia: "Tá tudo filmado? Não vem querer inverter, não." O clima ficou ainda mais pesado. Os novos policiais trocaram olhares entre si, avaliando a cena. O reforço que deveria ser solução virou mais pressão, mas também trouxe outra coisa: cautela. Eles sabiam que cada gesto agora podia estourar em escala muito maior. Um dos agentes se aproximou de mim. "O senhor está junto nessa situação?" Olhei firme, ajeitei o boné e respondi: "Tô sim, vi desde o início. Documentos em ordem, lacre intacto. O que teve aqui não foi fiscalização, foi abuso." Ele sustentou meu olhar por alguns segundos, depois voltou o rosto para Ramiro. "Inspetor, é isso mesmo?" Ramiro desviou, coçou a nuca, nervoso. A motorista se exaltou: "Só isso." Marisa interrompeu de imediato, a voz embargada, mas firme: "Eu não me exaltei. Eu resisti a uma ordem ilegal. E agora todo mundo está vendo." O PX voltou a chiar. Vozes de todo canto do Brasil acompanhavam. "Tamo aqui no norte vendo também, não recua não. Nordeste tá com você, guerreira." "Isso vai dar o que falar, cê tá doido?" Eu mesmo tremia por dentro. O peito ardia, não só de medo, mas de consciência. A estrada tinha virado tribunal, e cada caminhoneiro testemunha. Um dos reforços pediu silêncio, erguendo a mão. "Senhores, vamos resolver isso dentro da lei." As buzinas cessaram por alguns segundos, como se a estrada quisesse dar chance à razão. Mas o clima ainda era de pólvora. Eu sabia. Qualquer palavra atravessada podia reacender tudo. O inspetor Ramiro não se conteve. "Com todo respeito, colega, mas aqui quem está no comando sou eu. E essa motorista vai ter que abrir o que eu mandar abrir." Marisa levantou o celular ainda mais perto do rosto dele. "Repete isso, por favor." "Tá ao vivo." A frase dela foi como uma martelada. O silêncio durou apenas um instante, mas foi suficiente para todo mundo entender. Ramiro tinha perdido o controle. O agente que parecia liderar os reforços respirou fundo, olhou em volta, avaliou o cenário. Depois falou firme: "Ninguém vai abrir nada sem ordem por escrito. A situação já está exposta demais." Marisa suspirou, os olhos marejados. Eu quase senti o peso dela desabar, mas ao mesmo tempo vi a força que ainda segurava. Era como se finalmente alguém reconhecesse o que ela vinha dizendo desde o início. Ramiro tentou protestar, mas o colega cortou: "Inspetor, basta. Não vamos transformar isso em algo maior." A estrada reagiu de imediato. Uma onda de buzinas, agora de alívio e apoio, tomou conta do acostamento. Eu senti um arrepio percorrer o corpo inteiro. Olhei para Marisa. Ela ainda tremia, mas agora o tremor vinha misturado com uma vitória silenciosa. O celular seguia transmitindo e os comentários na tela só cresciam. "Vocês não estão sozinhos. Isso vai rodar o Brasil inteiro." Hoje a estrada falou mais alto. Eu respirei fundo, senti o peso sair um pouco dos ombros. Mas do fundo sabia, aquilo não era o fim. Era só mais uma curva, porque a estrada, depois daquele dia, nunca mais ia ser a mesma. Ramiro ficou parado no meio do acostamento, respirando pesado, o rosto vermelho. Ele ainda queria avançar,
Mas a presença das câmeras e a pressão da estrada já tinham arrancado o chão dos pés dele. Não era mais só uma motorista enfrentando um agente. Era uma categoria inteira de caminhoneiros assistindo, comentando, denunciando em tempo real. Marisa não baixou o braço nem por um segundo. O celular seguia erguido, transmitindo cada detalhe. E naquele gesto simples, parecia carregar a força de todas as vezes que a estrada tentou calar alguém. Ela tremia, sim, mas o tremor já não era de medo. Era de coragem em movimento. Um dos reforços da PRF, o mais experiente, olhou firme para Ramiro. Chega, inspetor. Já está claro que não tem irregularidade aqui. Vamos encerrar. O silêncio que se seguiu foi tenso. Ramiro ainda tentou sustentar a postura, mas as buzinas começaram de novo, longas, uníssonas, como se a própria rodovia desse a ordem final. Ele respirou fundo, baixou a cabeça e deu 2 passos para trás. Tá liberada, disse seco, sem encarar Marisa. A frase ecoou como vitória. O coração disparou no peito. Eu senti o ar entrar nos pulmões de um jeito diferente, como se tivesse segurado a respiração durante horas. Marisa baixou o celular devagar, mas não desligou a transmissão. Olhou direto para a câmera, a voz embargada, mas firme. Estão ouvindo? Ele acabou de liberar. É isso. Quando a gente não abaixa a cabeça, eles recuam. A estrada reagiu de imediato. As buzinas viraram um coro ensurdecedor. Motoristas acenando, alguns gritando força pelas janelas. O acostamento virou palco de aplauso. Eu não aguentei ficar calado. Encostei ao lado dela e falei também, encarando o celular. Eu sou João, caminhoneiro. Vi tudo desde o começo e vou testemunhar. O que aconteceu aqui não vai ser enterrado no pó do asfalto. Os comentários dispararam na tela. Eu só conseguia ler alguns. Bravo, João! Vocês dois são gigantes. Isso precisa rodar o Brasil inteiro. Foi nesse momento que percebi. Não era só sobre um abuso. Era sobre cada caminhoneiro que já tinha sentido o peso da injustiça e engolido em silêncio. Agora alguém tinha quebrado esse ciclo. Ramiro se afastou, claramente incomodado, tentando se esconder atrás dos óculos escuros. Os colegas de farda o puxaram discretamente de lado, como quem entende que o estrago já estava feito. Marisa desligou a live só depois de guardar um último recado. Obrigada a todos que acompanharam. A estrada falou mais alto hoje. Ela guardou o celular no bolso, respirou fundo e me encarou. Nos olhos dela, vi o misto de alívio, raiva e uma força que parecia maior do que qualquer coisa que já tinha visto numa pessoa. João, se você não tivesse aqui... A voz falhou. Eu estaria de qualquer jeito, respondi. A estrada não deixa a gente sozinho nessas horas. Ficamos ali alguns segundos em silêncio, só ouvindo o ronco dos motores, as buzinas que ainda ecoavam e os caminhoneiros que iam aos poucos retomando a viagem. O clima era de fim de batalha. Uma batalha que tinha terminado, mas deixado marcas profundas. Subimos de volta para os brutos. Liguei o Scania, senti o ronco grosso preencher a cabine e olhei pelo retrovisor. O Volvo dela piscou os faróis, pronto para seguir. Engatei a marcha, arranquei devagar e saímos juntos do acostamento, deixando para trás aquele pedaço de rodovia que nunca mais seria igual. Na pista, Marisa entrou no PX de novo. A voz dela ainda carregava emoção. João, eu juro que nunca mais vou ficar calada. E eu juro que sempre vou estar por perto quando você precisar de testemunha. Respondi, firme. A estrada corria diante de nós, livre de novo. Mas dentro da cabine, nada era igual. Eu sabia que aquela cena ia me acompanhar para sempre. E que, a partir dali, eu também tinha mudado. A barreira não era só da PRF, era a barreira do medo, da injustiça, da solidão que a estrada impõe. E naquele dia ela tinha caído. Segui viagem com o coração pesado, mas ao mesmo tempo leve. Pesado pelo que vimos. Leve porque, pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que a estrada tinha feito justiça. E o ronco firme do Scania, misturado com o Volvo da Marisa logo atrás, parecia selar a vitória, porque naquele dia
A estrada não calou. A estrada gritou, e nós dois saímos dela diferentes. Assim que passamos o último cone da barreira, a pista voltou a ser só pista. O tapetão se estendia à frente, livre, e o sol já começava a cair no horizonte, pintando o céu de tons alaranjados. Mas dentro da cabine não tinha paz. Era como se o barulho da Blitz tivesse grudado na pele, e o silêncio agora fosse pesado demais. O Scania seguia firme, ronco constante, mas eu dirigia quase no automático. O corpo estava inteiro, mas a cabeça parecia exausta. A cena de Ramiro avançando, a voz firme da Marisa, as buzinas, a live, tudo rodava em loop dentro da minha mente. No PX, só o chiado. Ninguém falava, nem eu, nem ela. O silêncio entre a gente era uma pausa necessária, como se cada um precisasse de alguns quilômetros para juntar os cacos. De repente, a voz dela quebrou esse vazio. João, eu ainda tô tremendo. Peguei o microfone devagar, respirei fundo. Eu também, Marisa. Achei que já tinha visto de tudo nessa estrada. Mas hoje me marcou. Ela ficou quieta por alguns segundos. Depois soltou um riso nervoso, quase um soluço. Se não fosse você ali, eu não sei o que teria acontecido. Não fala isso. Você foi gigante. Eu só segurei do seu lado. O coração apertou. Eu percebia pela voz dela que, mesmo depois de vencer aquele embate, a carga emocional ainda pesava. Era como se a vitória tivesse custo. E tinha. A alma saía cansada. Rodamos mais uns 10 minutos sem trocar palavra. Só o som dos motores preenchendo a estrada. Até que, de repente, um carro pequeno buzinou ao passar por mim. O motorista acenou e ergueu o celular pela janela. Ele tinha assistido. Ele tinha reconhecido. Meu estômago revirou. A cena que a gente viveu não tinha ficado só na beira do asfalto. Estava se espalhando. Peguei o PX. Marisa, você percebeu? Percebi. A voz dela saiu fraca. Acho que o Brasil inteiro já sabe. Aquilo me arrepiou. A sensação era dupla. Orgulho de ter enfrentado, medo do que poderia vir depois, porque a estrada não esquece, e a farda muito menos. Mais à frente, encostei no acostamento, precisava respirar. O Scania ficou em marcha lenta, vibrando sob as mãos. Marisa parou logo atrás, desceu e veio até mim. O sol iluminava o rosto dela, marcado pelo cansaço, mas os olhos ainda brilhavam. João, eu tô com medo, ela confessou num fio de voz. Não do que aconteceu, mas do que pode vir depois. Olhei firme para ela. Medo é normal. Eu também tenho. Mas a gente não pode voltar atrás. Se calar agora é dar razão para quem abusa. Ela respirou fundo, cruzou os braços e ficou olhando o horizonte. O silêncio voltou, mas agora era diferente. Não era vazio, era reflexão. Depois de um tempo, ela falou de novo. Você acredita que esse negócio vai mudar alguma coisa? Não sei, Marisa. Talvez não mude o sistema de um dia para o outro, mas mudou a gente, e isso já é muito. Ela me encarou. E por um segundo, o peso da estrada pareceu dar uma trégua. Era como se a gente tivesse encontrado força um no outro, ainda que sem planejar. Voltamos para os brutos. Engatei a marcha e seguimos. O céu já escurecia e os faróis riscavam o asfalto. A estrada tinha voltado ao normal, mas dentro da cabine, nada era mais normal. Enquanto rodava, a imagem da Clara me veio na cabeça. Minha filha tinha visto a live. Ela sabia que eu estava lá, envolvido até o pescoço, e uma parte de mim se orgulhava disso. Outra parte temia pelo que ela ia pensar do pai rodando em meio à confusão. Suspirei fundo, falei baixinho dentro da cabine. Filha, tomara que você entenda. O rádio chiou e a voz da Marisa voltou. João, obrigada por não me deixar sozinha. Obrigado você, Marisa, por mostrar que a estrada pode ter voz. E seguimos, cada um no seu bruto, mas conectados pelo que tínhamos acabado de viver.
A tempestade tinha passado, sim, mas o silêncio que vinha depois dela era tão forte quanto o barulho. E eu sabia, no fundo do peito, a estrada ainda ia cobrar mais. Aquele era só o começo. A estrada já não era mais só asfalto e quilômetro rodado. Era silêncio, era peso, era pensamento que não saía da cabeça. Depois de mais algumas horas, decidi encostar num restaurante de beira de estrada, em Sorocaba. A placa grande anunciava comida caseira no fogão a lenha, e o cheiro de arroz fresquinho com alho já invadia o ar. Parei o Scania e logo atrás veio o Volvo da Marisa. Descemos devagar, cada passo carregado. Eu estava exausto, mas sabia que precisava dar essa pausa. Não era só para o corpo, era para a alma. Entramos no salão. Mesas de madeira, toalhas xadrez, caminhoneiros espalhados. Alguns cochichavam, outros só observavam de rabo de olho. Eu sabia o motivo, a história já tinha corrido, a live dela tinha rodado e a gente já não era mais dois anônimos da estrada. Éramos os da Blitz. Pegamos um canto, sentamos frente a frente. A moça trouxe prato feito, arroz, feijão, bife acebolado, ovo frito estalando. O cheiro trouxe um pouco de normalidade, mas o peso no ar ainda era grande. Comemos em silêncio por alguns minutos, cada um mergulhado em seus próprios pensamentos. Até que Marisa largou o garfo e falou, a voz baixa mas carregada. João, eu quase desisti. Levantei os olhos, peguei o copo d'água. Desistir do quê? De gravar, de enfrentar. Na hora que ele avançou, meu instinto foi baixar a cabeça. Mas aí pensei nos meus filhos. Ela respirou fundo, ajeitou os cabelos atrás da orelha. Eu não quero que eles cresçam vendo a mãe deles abaixar a cabeça para a injustiça. Já basta o que viveram quando perderam o pai. As palavras dela bateram forte. Eu engoli seco, tentando controlar a emoção. A imagem da Clara me veio de novo. Eu também não queria que minha filha me visse como alguém que só aceitava calado. Você foi corajosa, Marisa. Falei devagar. Fez o que muita gente não tem coragem. Ela riu de canto, mas era um riso triste. Coragem, João. Eu estava morrendo de medo. Meu coração parecia que ia explodir. Mas sabe qual foi minha motivação de verdade? Qual? O medo maior. O medo de sair daquela blitz sem dignidade. De virar mais uma história mal contada, esquecida no acostamento. Fiquei em silêncio, digerindo aquilo junto com o arroz e feijão. Não tinha resposta pronta, só podia ouvir. O garçom trouxe café coado na hora. O aroma espalhou, aquecendo o ambiente. Marisa pegou a xícara com as duas mãos, como quem precisava se firmar em algo. Eu pensei no Léo, ela disse de repente. Meu marido. Quando ele morreu naquele acidente, muita gente falou que eu devia vender o caminhão, largar essa vida. Mas eu não consegui. Rodar virou minha forma de manter ele vivo. Cada viagem é como se ele ainda estivesse comigo. O peito apertou. Eu não esperava por essa confissão. Então, quando o Ramiro me tratou daquele jeito, foi como se estivesse desrespeitando não só a mim, mas também a memória dele. E eu não aguentei. O nó na garganta me pegou. Peguei minha xícara, dei um gole de café para disfarçar a emoção. Olhei bem nos olhos dela. Você não rodou sozinha hoje, Marisa. Nem vai rodar mais. Ela segurou o olhar por alguns segundos. E naquele silêncio senti que um laço tinha se firmado de verdade. Não era só parceria de estrada, era algo mais profundo. De repente, uma voz interrompeu. Um caminhoneiro de boné, surrado, sentado na mesa ao lado, se virou pra gente. Eu vi a live. Vocês foram gigantes. A estrada precisava disso. Marisa sorriu sem jeito, abaixou os olhos. Eu agradeci com a cabeça, mas a fala dele ficou martelando. Porque não era só nós dois que tínhamos mudado. A estrada inteira tinha assistido e agora esperava algo. Quando voltamos para os brutos, o céu já estava escuro e as luzes do posto refletiam no capô do Scania. Antes de subir, Marisa parou, me encarou de novo. João, eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas eu sei que não dá mais para voltar atrás. Nem eu, respondi.
O asfalto já registrou o que a gente fez. Subimos cada um no seu caminhão. Liguei o motor, senti o ronco grosso vibrar. Olhei pelo retrovisor e vi os faróis do Volvo dela acendendo. Enquanto engatava a marcha, pensei, aquela parada em Sorocaba não tinha sido só descanso. Tinha sido confissão, desabafo, decisão, e a estrada, como sempre, seguiu em frente. Mas agora, carregando muito mais do que carga no baú, carregando verdades que não podiam mais ser caladas. A estrada depois de Sorocaba parecia respirar diferente. O ar ainda carregava o peso do que a gente tinha vivido, mas agora vinha misturado com uma sensação estranha de movimento maior, como se o asfalto estivesse contando nossa história em cada quilômetro. No PX, silêncio. Mas o celular da Marisa não parava de vibrar. Eu via pelo retrovisor o brilho da tela iluminando a cabine dela. Até que, de repente, ela entrou no rádio. João, você não acredita? São mensagens sem parar. Gente que eu nunca vi na vida mandando apoio. Lê uma aí. Pedi curioso. Ela riu nervoso, depois leu alto. Marisa, eu sou caminhoneira aqui do Pará. Passei por algo igual no ano passado, mas não tive coragem de filmar. Obrigada por ser minha voz hoje. O coração apertou. Fiquei em silêncio por alguns segundos, digerindo cada palavra. Não era só uma live, era um grito coletivo. Outro alerta chegou. Ela continuou lendo. Sou do Rio Grande do Sul, tô na boleia há 20 anos. Já fui humilhada tantas vezes em blitz que perdi a conta. Ver você resistindo me deu esperança de que as coisas podem mudar. Eu engoli seco. A voz dela tremia ao ler, e eu sentia que cada mensagem pesava e ao mesmo tempo dava força. João, eu não tinha noção do tamanho disso, confessou. Nem eu, respondi. Mas agora eu tô entendendo. Não foi só você enfrentando um inspetor. Foi todas elas. Rodamos mais alguns quilômetros em silêncio. O céu escuro, a estrada iluminada pelos faróis e dentro da cabeça o eco daquelas vozes. Eu percebia que o que presenciei não ia morrer ali. Era maior do que nós dois. De repente o celular vibrou no suporte do Scania. Era uma mensagem da Clara. Abri rápido. Pai, a mãe viu a live também. Tá todo mundo comentando aqui na cidade. Cuidado, tá? Senti o peito apertar. Minha filha de um lado, a mãe dela do outro, todos vendo a cena que até poucas horas atrás era só nossa. Agora era assunto de família, de vizinho, de grupo de WhatsApp. A estrada tinha atravessado fronteiras. Peguei o PX. Marisa, minha filha viu. Minha ex-mulher também. Isso já chegou em casa. Então não é só estrada, João. Isso já virou história de família. O peso da frase me atingiu em cheio. Não era exagero. Era verdade. Mais à frente paramos num posto rápido para abastecer. Enquanto o frentista cuidava do diesel, Marisa desceu com o celular na mão. Eu a acompanhei. Ela me mostrou a tela. Eram dezenas, centenas de mensagens. Fotos de caminhoneiras, mulheres de várias idades, de diferentes partes do país. Todas contando um pedaço da própria dor. Olha isso, João, disse ela, quase chorando. É como se a minha coragem tivesse aberto uma porta que estava trancada há anos. Passei o dedo pela tela, lendo uma atrás da outra. Histórias de abusos, de fiscalizações arbitrárias, de olhares atravessados, de humilhações. E também mensagens de gratidão, de força, de orgulho. Você tem noção do que fez? Perguntei. Eu só apertei um botão. Respondeu quase sem voz. Não, você abriu um grito. Ela me olhou fundo nos olhos e naquele olhar entendi. Nada daquilo tinha sido em vão. Voltamos para os caminhões. O Scania rugiu forte de novo, como se também tivesse entendido a dimensão do que carregava agora. O Volvo dela piscou os faróis em resposta e seguimos viagem. Enquanto o asfalto corria sob as rodas, eu refletia sozinho. A estrada sempre foi lugar de silêncio, de histórias que morriam no acostamento. Mas agora, pela primeira vez, eu estava vendo esse silêncio se transformar em eco. E eco não para. Eco atravessa a montanha, corta quilômetros, entra nas casas. Eco vira memória.
Naquele momento percebi, eu não tinha presenciado só uma abordagem abusiva. Eu tinha presenciado o nascimento de um movimento, e eu era parte dele. Engatei a marcha, firmei as mãos no volante e falei baixo, só para mim. A estrada nunca mais vai ser a mesma. E no fundo do coração, eu sabia que era verdade. A madrugada já tinha avançado quando encostamos num pátio de posto maior, antes da entrada de Curitiba. O corpo pedia descanso, mas a cabeça da gente ainda girava com o que tinha acontecido na estrada. Descemos juntos, pedimos café forte na lanchonete e sentamos no balcão. Marisa mexia no celular sem parar. A tela iluminava o rosto cansado, mas os olhos ainda ardiam com aquela chama de quem não ia recuar. Eu fiquei em silêncio, só observando, até que ela soltou de repente: João, eu decidi. Levantei as sobrancelhas. Decidiu o quê? Vou procurar uma advogada amanhã. Não posso deixar isso morrer no asfalto. A frase caiu como soco. Não era só coragem momentânea. Era decisão. Era compromisso. Você tem certeza? Perguntei com cuidado. Mais do que nunca. Se eu deixar passar, o que aconteceu comigo vai se repetir com outra. E dessa vez sem câmera, sem testemunha. Ela respondeu firme. O peito apertou. Eu sabia que a escolha dela era necessária, mas também perigosa. Mexer com quem veste farda nunca é simples. Respirei fundo e falei, sem pensar muito. Então me coloca como testemunha. Ela arregalou os olhos, surpresa. Você faria isso? Faria. Eu vi tudo, do começo ao fim. Não vou me calar. O silêncio ficou pesado por alguns segundos. Ela me olhou fundo, como quem mede o peso da minha promessa. Depois assentiu devagar. João, você não tem noção do quanto isso significa para mim. Senti o coração acelerar. Não era só uma questão de apoiar. Era assumir a bronca junto. E eu sabia que aquilo podia trazer consequência, mas a estrada já tinha me ensinado. Pior que enfrentar é carregar o arrependimento de ter se omitido. Voltamos para os caminhões. Antes de subir, Marisa encostou a mão no meu braço. Amanhã cedo, depois da entrega, eu vou ligar para uma advogada que conheço em Curitiba. Quero você comigo. Assenti sem hesitar. Tô dentro. Seguimos viagem até a cidade. O sol nasceu atrás das montanhas, iluminando a BR, e parecia anunciar que a gente estava entrando em outra etapa da história. Mais à frente, já no perímetro urbano, o PX chiou. Voz de caminhoneira. Marisa, eu vi sua live. Se você for adiante, não vai sozinha. Eu testemunho também. Ela pegou o microfone com a mão firme, mas a voz saiu embargada. Obrigada, irmã. Isso me dá força. E outras vozes foram surgindo. Uma do sul, outra do centro-oeste. Todas oferecendo apoio, todas dispostas a falar. Era como se a coragem dela tivesse aberto uma corrente que não dava mais para segurar. Olhei pelo retrovisor e vi os olhos de Marisa marejados, mesmo com o sorriso contido. E naquele instante percebi, não era mais só uma escolha pessoal. Era um movimento. Encostamos em Curitiba perto do meio-dia, cada um seguindo para o ponto de entrega. Mas antes de nos separarmos, ela repetiu, João, hoje à tarde eu vou na advogada, quero você lá. Pode contar comigo. O ronco do Scania seguiu firme, mas dentro de mim já não era só mais um frete. Era um compromisso com a justiça, um compromisso que eu não podia quebrar. E eu sabia, aquele passo que ela ia dar podia mudar não só a vida dela, mas a de muita gente que até então só tinha voz no silêncio da boleia. A estrada tinha me colocado como testemunha, e eu aceitei. Entrar em Curitiba naquela manhã foi como atravessar um portal. O trânsito pesado, os prédios altos, gente apressada nos sinais. Tudo destoava do que a gente tinha vivido horas antes, no silêncio tenso da rodovia. Mas mesmo no meio da confusão urbana, eu ainda sentia o peso do que carregava dentro do peito. O GPS me guiou até o bairro industrial. Estacionei o Scania no pátio da transportadora e logo vieram os ajudantes de descarga. Papelada assinada, lacre rompido com cuidado. O serviço foi feito na calma, mas na minha cabeça parecia mais do que só descarregar tecido.
Era como se eu tivesse tirando das costas não só a carga, mas parte da tensão que me acompanhava desde a Blitz. Quando voltei para a cabine, Marisa já tinha me chamado no PX. João, terminei minha entrega também. E aí, deu tudo certo? Perguntei. Deu. Mas sabe quando você sente que não é só um frete que acaba? Parece que foi uma etapa da vida. Ela tinha razão, não era só mais uma entrega concluída, era como fechar um ciclo. Nos encontramos num posto logo depois, perto da saída da cidade. Descemos dos caminhões e fomos até a lanchonete. O cheiro de pão de queijo e café fresco preenchia o ambiente. Sentamos numa mesa de canto e pela primeira vez desde o começo daquela jornada, havia uma espécie de alívio no ar. João, ela começou mexendo no copo de café. Eu tô cansada, mas é um cansaço diferente. Não é físico, é daqui, ó. Bateu a mão no peito. Eu também. Parece que rodei 1000 quilômetros a mais. Ficamos alguns segundos em silêncio. A rotina do posto seguia ao redor. Caminhoneiros rindo alto, música sertaneja saindo da caixa de som, gente comentando o frete. Mas entre nós dois era como se o tempo tivesse desacelerado. De repente, Marisa sorriu de leve, um sorriso sincero, mas com traços de despedida. Amanhã começo outra batalha. Vou na advogada como combinei. E eu vou estar lá, como prometi. Garanti. Ela assentiu, os olhos brilhando. João, se um dia eu duvidei de que a estrada podia juntar pessoas de verdade, hoje não duvido mais. O coração apertou. A estrada é feita de encontros e desencontros, mas alguns encontros ficam para sempre. Terminamos o café, pagamos a conta e caminhamos até os Brutos. O sol já subia mais alto, refletindo no cinza nardo do Scania e no vermelho gasto do Volvo dela. Ficamos parados por alguns segundos entre os dois caminhões. Acho que aqui a gente se despede, né? Disse ela, ajeitando o boné. É, mas não é despedida de verdade. É só até a próxima curva. Ela riu, mas os olhos marejaram. Você me deu força quando eu mais precisei, João. Isso eu nunca vou esquecer. E você me lembrou que a estrada também é feita de coragem. Nos abraçamos rápido, firme, como dois caminhoneiros que sabem que cada encontro é único. Depois subimos para as cabines. Quando engatei a marcha, vi pelo retrovisor ela piscando os faróis como despedida. Respondi com um toque longo na buzina e seguimos por caminhos diferentes. Enquanto deixava Curitiba para trás, senti que não era só mais uma viagem concluída. Era missão cumprida. O que tinha acontecido na rodovia não ia morrer no silêncio. Tinha virado história. E no fundo, eu sabia, ainda ia ouvir falar muito da Marisa. E talvez da gente também. Porque a estrada, do seu jeito bruto e sincero, tinha unido nossos destinos. O Scania rugiu forte na BR. Eu sorri sozinho e pensei, a vida segue, mas dessa vez com outro peso no coração. O peso bom de saber que a gente fez o certo. O asfalto seguia, mas dentro de mim não era mais só viagem. A cabeça estava lotada de pensamento e o peito cheio de um peso bom, diferente de carga. Depois de rodar um trecho em silêncio, peguei o celular no suporte e disquei o número da Clara. Ela atendeu rápido, como se já estivesse esperando. Pai, é você? Sou eu, filha. Tá tudo bem. Tentei falar calmo, mas a voz saiu mais carregada que o normal. Eu vi tudo, pai. A mãe também. A cidade inteira parece que viu. Respirei fundo, ajeitei o boné e encostei o cotovelo na porta. Pois é, filha. A estrada resolveu mostrar a gente pro mundo. Houve um silêncio do outro lado e depois a voz dela veio mais suave. Pai, eu senti orgulho, de verdade. O coração bateu mais forte. Por um momento esqueci da tensão, da blitz, do medo. Só fiquei preso nessa frase. Orgulho, mesmo com toda a confusão? Sim, porque eu vi você não se calando, eu vi você ajudando. Fechei os olhos por um instante, ainda rodando devagar no tapetão. Aquilo mexia mais comigo do que qualquer buzina de apoio. Minha filha, minha cristalóide, entendendo que a boleia não é só lugar de frete, mas também de luta. Clara, eu sempre quis que você tivesse orgulho de mim.
Às vezes acho que a estrada me tirou tanto tempo ao teu lado. Mas hoje, ouvir isso de você é como se cada quilômetro tivesse valido a pena. Ela riu do outro lado, um riso emocionado. A estrada não te tirou de mim, pai. Ela só me mostrou que eu tenho um herói rodando nela. A garganta fechou. Tive que pigarrear para não deixar a voz falhar. Não sou o herói, filha. Só fiz o que tinha que ser feito. Depois desligamos, mas aquela conversa não saía da minha cabeça. Continuei rodando e cada placa de quilômetro me parecia um lembrete. Não basta dirigir, carregar e entregar. A gente precisa usar a voz quando a estrada mostra injustiça. O silêncio pode ser mais pesado que o próprio caminhão. Olhei para o painel do Scania, aquele cinza nardo refletindo o sol, e senti como se o Bruto também tivesse feito parte dessa decisão. Ele tinha sido testemunha junto comigo. Pensei na Marisa, pensei em todas as mensagens que ela recebeu. Pensei no coro de buzinas que fez o Ramiro recuar. Tudo aquilo me mostrou que quando a estrada fala junto, nada segura. E aí caiu a ficha. Eu tinha rodado a vida inteira achando que meu papel era só transportar carga. Mas talvez depois desse dia, meu papel fosse maior. Ser voz, ser testemunha, ser ponte entre quem sofre calado e quem precisa ouvir. A estrada tinha me dado um novo propósito. E enquanto o ronco do motor embalava meus pensamentos, falei sozinho dentro da cabine. De agora em diante, eu não rodo só por mim. Eu rodo por todos nós. O Scania respondeu com um ronco firme, como se confirmasse a promessa. E naquele instante, percebi que a viagem que começara com um simples frete já tinha virado algo muito maior. Uma missão. Curitiba acordava com o frio típico da manhã quando encontrei a Marisa pela última vez naquele trecho. O Volvo dela estacionado em frente a um escritório simples, de fachada discreta, mas que carregava promessa de mudança. Ela desceu, ajeitou o casaco e me olhou com firmeza. João, é aqui. Vou falar com a advogada e dar entrada no processo. Disse, sem titubear. Assenti, firme, mas o coração pesava. Você tem certeza? Ainda dá tempo de recuar. Não, João. Se eu recuar agora, tudo o que aconteceu vai virar só mais uma história esquecida. E eu não aguento viver sabendo disso. Respirei fundo, encostado no Scania, e percebi que a coragem dela já tinha passado do medo. Ela não fazia aquilo só por si, mas por todas as vozes que ecoaram depois da live. Eu vou registrar meu depoimento, completei. O que eu vi vai ficar em papel, não só na memória da estrada. Ela sorriu de leve, mas os olhos marejaram. Obrigada. Eu não vou esquecer o que você fez por mim. Nos abraçamos rápido, como dois caminhoneiros que entendem o peso da despedida. Depois, ela entrou no prédio e desapareceu pela porta de vidro. Subi na boleia do Scania. O ronco do motor preencheu a cabine e o painel iluminado refletiu no cinza nardo. Era hora de seguir viagem, mas dentro de mim nada era igual. Peguei a BR sentido sul, o tapetão se abrindo na minha frente. A estrada parecia a mesma de sempre. Caminhões pesados subindo lento, carros impacientes forçando ultrapassagem, pedágio mais à frente. Mas a minha forma de olhar tinha mudado. Antes, cada quilômetro era só mais uma entrega. Agora, cada quilômetro carregava também a lembrança de que a estrada tem histórias que precisam ser contadas. Enquanto rodava, a voz da Clara ecoava na memória. Pai, eu senti orgulho. Aquilo me dava força, mas também responsabilidade. Eu sabia que dali em diante não dava mais para fingir que certas coisas não acontecem. O rádio PX chiou. Voz de caminhoneira do Nordeste. Alô, Marisa, se tiver ouvindo, força aí. Tamo contigo. Outra voz entrou logo depois, de sotaque gaúcho. Aqui no Sul, já tamo organizando grupo para apoiar. O que aconteceu não vai morrer. Sorri sozinho, segurando o volante. Ela tinha conseguido. A estrada tinha falado. Mas junto com esse orgulho, veio também a pergunta que não saía da cabeça. Quantas mais vão precisar se expor para que algo realmente mude? Quantas ainda vão ser humilhadas no acostamento até que a lei pese mais que o abuso?
O silêncio da cabine me deu a resposta mais dura. Ainda muitas, porque mudança não acontece de um dia para o outro. Mas talvez, só talvez, a semente tivesse sido plantada naquele dia em Jundiaí. Engatei a marcha, deixei o motor subir o giro e olhei o horizonte. A vida de caminhoneiro é assim. Cada curva traz surpresa, cada parada guarda história. E a gente nunca sabe quando vai ser chamado a escolher entre calar ou enfrentar. Eu tinha escolhido. A Marisa tinha escolhido. E por causa disso, a estrada nunca mais ia ser a mesma para nós dois. O Scania avançou pelo tapetão como se soubesse também que carregava algo maior que carga. Carregava memória, coragem e promessa. E eu, com as mãos firmes no volante, pensei: a viagem continua, mas agora com outro propósito, porque no fim a estrada não para. Ela segue, e cabe a nós decidir como vamos rodar nela. E no fim das contas, a estrada nos mostrou algo maior do que qualquer carga ou quilômetro rodado. Mostrou que quando a gente se cala, a injustiça ganha força, mas quando a gente se une, a verdade encontra voz. Marisa teve coragem de expor o que muitos escondem. E eu aprendi que a boleia não é só lugar de solidão. Pode ser também um espaço de resistência, de luta e de transformação. Agora eu passo essa reflexão para você que está me ouvindo. Quantas vezes você também já presenciou uma situação errada e ficou na dúvida entre se calar ou agir? Rapaziada, se essa história bateu aí no coração, se de alguma forma mexeu com você, dá essa força pra gente. Mete o dedo no like, compartilha esse vídeo com quem precisa ouvir e comenta aqui embaixo qual foi o trecho da estrada que mais marcou a sua vida. Cada comentário é um pedaço dessa família que cresce, e sua voz é tão importante quanto a minha. E se você ainda não se inscreveu, aproveita agora, engata a inscrição e ativa o sininho, porque cada história que chega aqui não é só minha, é nossa, é da estrada, é de quem vive, sofre e vence nela. A viagem continua e a gente vai rodar junto, sempre. Agora me diz, até quando a estrada vai precisar de novas vozes corajosas para que a justiça realmente aconteça?